Cheguei ao jantar de noivado do meu filho quando a noiva murmurou com desprezo. Chegou a velha chata. Engoli seco e dei meia volta para me afastar, mas meu filho segurou meu braço e sussurrou no meu ouvido. Calma, amanhã é a nossa vingança. Eu tinha 68 anos quando descobri que meu próprio sangue tinha planejado me enterrar viva. Não literalmente, claro. Mas quando você passa 3 anos criando um filho sozinha, depois que seu marido morre, quando você vende joias de família para pagar faculdade particular, quando você desiste de viajar, de viver, de respirar fora daquele apartamento porque cada centavo era para o futuro dele, e então escuta a mulher que esse filho escolheu te chamar de velha chata no dia do noivado deles. Bem, isso é um tipo diferente de morte. Deixa eu te contar direito. Porque essa história não começa com um insulto. Começa muito antes, com uma mentira bem contada e um sorriso falso que eu deveria ter desmascarado desde o primeiro dia. Meu nome é Dalva, Dalva Mendonça. E durante 68 anos eu fui muitas coisas: filha obediente, esposa dedicada, mãe que se sacrificou sem pensar 2 vezes. Mas naquela noite de sábado, 23 de setembro, eu me tornei outra coisa. Algo que eu nunca pensei que seria. Eu me tornei uma mulher que não ia mais abaixar a cabeça. O salão estava decorado com aquelas luzes douradas que refletem nas taças de champanhe e fazem tudo parecer um sonho. Flores brancas por todo lado, um buffet que devia custar mais que o salário de 3 meses de trabalho, e um bolo de 5 andares que eu mesma tinha encomendado. Porque é claro que fui eu quem pagou. 85 mil reais. Consegue imaginar? 85 mil reais para celebrar o casamento do meu Cássio. Quando entrei naquele salão, ainda senti o perfume do vestido novo que eu tinha comprado especialmente para a ocasião. Azul marinho, discreto, elegante. Nada chamativo. Eu nunca fui de chamar atenção. Meu cabelo estava preso num coque simples, brincos de pérola que eram da minha mãe. Eu queria estar bonita. Queria que meu filho me olhasse e sentisse orgulho. Mas quando atravessei aquela porta de vidro, o que eu vi primeiro não foi o meu filho. Foi ela, Brenda. 28 anos. Pele bronzeada de quem passa mais tempo em clínica de estética do que em qualquer lugar útil. Cabelo loiro que mudava de tom a cada semana, vestido rosa que devia custar o que eu ganho de pensão em 2 meses. Ela estava no centro de um grupo de amigas, todas rindo alto demais, todas olhando para os celulares como se a vida real não importasse. E foi quando eu passei por elas, tentando sorrir, tentando ser educada, que eu ouvi. Chegou a velha chata, baixinho. Quase um sussurro, mas alto o suficiente para eu ouvir. Alto o suficiente para as amigas dela rirem abafado. Alto o suficiente para o mundo inteiro desabar em cima de mim. Meu corpo congelou. Minha bolsa quase escorregou da minha mão. Senti o sangue subir para o rosto. Aquela queimação de humilhação que te faz querer desaparecer, virar pó, sumir dali. Dei meia volta. Não ia ficar. Não ia me submeter àquilo. 68 anos de dignidade não iam morrer naquele salão dourado cheio de gente falsa. Mas então senti uma mão firme no meu braço. Cássio, meu filho, meu único filho, aquele menino que eu embalei quando tinha cólica, que eu levei no colo quando quebrou o braço, que eu defendi de professores injustos e de valentões na escola. Aquele homem de 35 anos que agora me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele se inclinou para perto do meu ouvido e sussurrou algo que mudou tudo. Calma, mãe. Amanhã é a nossa vingança. E nesse instante, enquanto meu coração ainda batia descompassado, enquanto as lágrimas teimavam em aparecer nos meus olhos, eu entendi uma coisa. Aquela noite não era sobre humilhação, era sobre justiça. Se você quer saber como uma mãe de 68 anos virou o jogo contra a nora manipuladora que queria roubar tudo dela, inscreva-se no canal agora. Porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai te deixar sem palavras.
Mas deixa eu voltar um pouco no tempo, porque para você entender a vingança, precisa entender como essa mulher entrou na minha vida e aos poucos foi me arrancando dela. Brenda apareceu há exatos 13 meses, outubro do ano anterior. Eu lembro porque foi logo depois do aniversário de morte do meu Reinaldo, meu marido. 3 anos que ele tinha partido, deixando eu e o Cássio sozinhos, mas deixando também aquele apartamento de 3 quartos na Asa Sul, em Brasília, completamente quitado. R$ 890 mil de valor de mercado, segundo a última avaliação. Minha única segurança, meu único patrimônio depois de uma vida inteira trabalhando como professora. Cássio tinha acabado de ser promovido na empresa de tecnologia onde trabalhava. Bom salário, R$ 17 mil por mês. Ele estava feliz, confiante. E foi numa dessas festas de trabalho que ele conheceu ela. No começo, eu achei bonito. Ele chegou em casa empolgado, falando de uma moça incrível que tinha conhecido, influencer de lifestyle, que dava dicas de decoração e moda na internet. Tinha 42 mil seguidores, ele disse como se aquilo fosse uma conquista da NASA. Mãe, ela é diferente, é inteligente, independente. Independente. Essa palavra ainda ecoa na minha cabeça com um gosto amargo. A primeira vez que Brenda veio jantar em casa, eu fiz lasanha. A lasanha que o Cássio ama desde criança, com molho branco que eu faço do zero, queijo parmesão ralado na hora. Arrumei a mesa com a toalha bordada, acendi velas, coloquei as taças de cristal que eram do meu casamento. Ela chegou atrasada, 40 minutos atrasada. E quando entrou, nem pediu desculpas. Apenas jogou a bolsa de marca, daquelas que custam 3, 4 mil reais, no sofá e disse: "Que cheirinho caseiro, adoro essas coisas retrô." Retrô. Como se comida feita com amor fosse coisa de museu. Durante o jantar, ela mal tocou na lasanha. Ficou cutucando a comida com o garfo, fazendo aquela cara de quem está sendo educada, mas no fundo está morrendo de nojo. Falava sem parar sobre projetos, parcerias com marcas, um tal de Media Kit que valia 30 mil reais por publicação. Sabe, Dalva, o mundo mudou. Hoje a gente não precisa mais daquele trabalho tradicional. A internet abriu portas. Ela falava comigo como se eu fosse uma criança que não entendia nada, como se meus 42 anos de magistério fossem insignificantes perto dos stories dela no Instagram. Mas eu engoli, sorri, porque meu filho estava olhando para ela como se ela fosse a coisa mais fascinante do universo. Depois daquela noite, as coisas começaram a mudar. Devagar. Como o veneno que você toma em doses pequenas e só percebe quando já está tarde demais. Cássio começou a vir menos para casa. Antes, todo domingo a gente almoçava junto. Eu fazia feijoada, ele trazia sobremesa, a gente assistia filme depois. Era nosso ritual. Mas aí começaram as desculpas. Mãe, a Brenda marcou um almoço com a família dela. Mãe, a gente vai num evento importante. Mãe, estou cansado, vou descansar no meu apartamento. Ele tinha alugado um apartamento menor, de 1 quarto, quando começou a trabalhar. Para ter independência, ele disse. Mas sempre passava mais tempo aqui em casa do que lá, até Brenda aparecer. E então começaram os comentários, sutis, envenenados. Um dia, estava arrumando a estante da sala quando Cássio chegou com ela. Brenda olhou ao redor, fez aquela cara de quem está analisando e disse: "Nossa, Cássio, sua mãe tem muita coisa acumulada aqui, né? Deve ser difícil limpar." Já pensou em contratar alguém para ajudar ela? Como se eu fosse incapaz. Como se eu fosse velha demais para cuidar da minha própria casa. Outra vez estava fazendo bolo de cenoura, o preferido do Cássio, quando ela entrou na cozinha, olhou para a tigela e disse: "Ai, que fofo! Minha avó também fazia essas coisas caseiras. Hoje em dia eu só compro pronto, é mais prático." Comparando eu com a avó dela, me colocando no passado, me tornando obsoleta. Mas o pior não eram os comentários. Era ver meu filho mudando. Cássio sempre foi amoroso comigo. Me ligava todo dia, me mandava mensagem perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa.
Mas depois de 6 meses com Brenda, os telefonemas começaram a rarear. As visitas também. E quando eu perguntava alguma coisa sobre a vida dele, sobre o trabalho, sobre os planos, ele respondia de forma curta, irritada. Mãe, para de me cobrar. Mãe, você é muito ansiosa. Mãe, você precisa ter sua própria vida. Palavras que doíam. Porque não eram dele, eram dela. Eu reconhecia o veneno. E então, 4 meses atrás, veio a sugestão. Estávamos os 3 sentados na sala. Eu tinha feito chá, servido biscoitos, tentando ser a anfitriã perfeita, tentando conquistar o mínimo de respeito daquela mulher. Brenda estava mexendo no celular como sempre, quando largou o aparelho e disse, com aquele tom de quem está fazendo um favor. Dalva, eu estava pensando... Você não acha que está na hora de você descansar um pouco? Tipo, aproveitar a vida? Tem umas residências terapêuticas maravilhosas aqui em Brasília, lugares com atividades, enfermeiras, gente da sua idade. Você ia adorar. Meu sangue gelou. Residência terapêutica. Asilo. Ela estava sugerindo que eu fosse para um asilo. Olhei para o Cássio, esperando que ele desmanchasse aquilo na hora, que ele defendesse a mãe dele. Mas ele apenas desviou o olhar, mexeu no copo de chá e disse baixinho: A Brenda está só pensando no seu bem-estar, mãe. Você mora sozinha aqui. A gente se preocupa. E foi naquele momento, naquela sala onde eu tinha criado meu filho, onde eu tinha consolado ele depois que o pai morreu, onde eu tinha comemorado cada conquista dele, que eu entendi uma coisa. Ela não queria só o Cássio. Ela queria o apartamento. Ela queria me tirar da minha própria casa. E o pior de tudo, meu filho estava deixando. Mas o que eu ainda não sabia naquele dia era que Brenda tinha um plano muito maior, e que eu estava prestes a descobrir cada detalhe dele da forma mais dolorosa possível. 2 semanas depois daquela conversa sobre a tal residência terapêutica, alguma coisa dentro de mim mudou. Não foi raiva, não ainda, foi instinto. Aquele instinto de mãe que sente quando algo está errado, mesmo quando todo mundo ao redor está fingindo que está tudo bem. Comecei a prestar atenção, de verdade, nos detalhes pequenos que eu tinha ignorado porque confiava cegamente no meu filho. Brenda começou a aparecer em casa com mais frequência, sempre com desculpas. Vim buscar o Cássio, esqueci minha bolsa aqui. Estava passando perto. Mas eu percebia. Ela andava pelo apartamento com olhos de quem estava medindo, avaliando, calculando. Certa vez peguei ela parada na varanda, olhando para a vista da cidade e ouvi ela murmurar ao telefone. É enorme, mãe. 3 quartos, 2 banheiros, sala ampla, dá para reformar e fica incrível. Meu estômago embrulhou. Mas eu não disse nada. Ainda não. E então veio aquela terça-feira. 22 de agosto, o dia que eu descobri tudo. Cássio tinha vindo almoçar, coisa rara naquela época. Comeu rápido, falou pouco, parecia distraído. Quando terminou, levantou correndo dizendo que tinha reunião importante. E foi tão rápido que esqueceu o celular em cima do sofá. Eu vi o aparelho ali, vibrando. Uma notificação, depois outra, mais uma. Não sou de mexer nas coisas dos outros, nem do meu filho. Respeito é a base de tudo, mas alguma coisa, talvez o desespero, talvez a intuição, me fez pegar aquele telefone. A tela acendeu. Ele não tinha colocado senha. E lá estava, mensagens do WhatsApp, grupo chamado Plano B. Minha mão tremeu quando eu toquei na notificação, e o que eu vi me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. O grupo tinha 3 pessoas. Brenda, a mãe dela, uma tal de Sônia que eu nunca tinha visto pessoalmente, e o Cássio. Eu comecei a rolar as mensagens. Dias e dias de conversa, semanas de planejamento. Brenda. Precisa ser sutil. Ela não pode desconfiar ainda. Sônia. Já falei com o Dr. Everton. Ele topa fazer a avaliação no jantar. Brenda. Perfeito. A gente planta algumas situações antes, tipo ela esquecer coisas, ficar confusa. Cássio. Não sei, Brenda.
Isso não parece certo. Brenda. Cássio, amor, você quer nossa casa ou não? A gente não vai machucar ela. Só vai colocar num lugar onde ela vai ser cuidada. E o apartamento fica pra gente começar nossa vida. Minha visão embaçou. Meu coração acelerou tanto que achei que ia ter um ataque ali mesmo. Continuei lendo. Porque eu precisava saber. Precisava sentir toda a dor de uma vez. Sônia. Falei com a imobiliária. Apartamento na Asa Sul, 3 quartos, tá avaliado em 890 mil. Dá pra vender rápido. Brenda. E com esse dinheiro, a gente dá entrada na casa que eu mostrei. Aquela de 1.200.000. Financiamos o resto. Sônia. Seu pai conhece um corretor bom. Fecha negócio em 60 dias. Brenda. Cássio, confia em mim. Sua mãe vai estar melhor cuidada e a gente finalmente vai ter o que merece. O que merece? Como se o apartamento que meu marido pagou com 30 anos de trabalho fosse alguma coisa que ela merecesse. Mas o pior ainda estava por vir. Continuei rolando. Havia fotos, prints de telas, pesquisas. Brenda tinha pesquisado como internar idoso sem consentimento. Tinha salvo link sobre procuração para venda de imóvel. Tinha até encontrado uma residência. Um lugar que custava R$7.000 por mês e que, segundo ela, parecia decente. Decente. R$7.000 por mês para me trancar num lugar enquanto ela vendia minha casa e construía a vida dela em cima dos escombros da minha. E tinha mais. Muito mais. Brenda. Comecei a esconder as chaves dela. Ontem escondi o remédio da pressão. Hoje vou trocar os potes de lugar na cozinha. Sônia. Perfeito. Quanto mais confusa ela parecer, mais fácil fica. Brenda. No jantar de noivado vai ter gente importante. O Dr. Everton vai puxar conversa com ela, fazer perguntas. Se ela vacilar, todo mundo vai perceber. Cássio. E se ela não vacilar? Brenda. Ela vai, eu garanto. Com 68 anos, ninguém vai duvidar que ela precisa de cuidados. Sentei no chão. Ali mesmo, com o celular na mão, eu desabei. Não chorei. Não conseguia. A dor era grande demais para lágrimas. Meu filho, meu único filho. Aquele menino que eu segurei nos braços quando nasceu, que eu vi crescer, que eu protegi de tudo e de todos, estava planejando me arrancar da minha própria casa. Por uma mulher que ele conhecia há pouco mais de um ano. Por dinheiro. Por uma casa maior. Fiquei ali não sei quanto tempo. Podiam ter se passado 10 minutos ou 2 horas, mas quando eu levantei, alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu peguei meu celular. Fotografei cada mensagem, cada print, cada detalhe daquele plano maldito. Criei uma pasta oculta no meu telefone e salvei tudo, porque eu não ia chorar. Não ia me vitimizar. Não ia me deixar levar para nenhuma residência, enquanto eles vendiam a casa que era minha por direito. Quando Cássio voltou, 30 minutos depois, ofegante e preocupado, eu estava sentada no sofá, tranquila. O celular dele estava exatamente onde ele tinha deixado. Mãe, desculpa, esqueci o celular. Eu sorri, aquele sorriso que eu tinha aprendido a fazer quando precisava esconder tempestades. Está aqui, filho, não se preocupe. Ele pegou o aparelho, verificou rapidamente e saiu. E eu continuei ali, sentada, planejando. Porque se eles queriam jogar sujo, eu ia mostrar que uma professora aposentada de 68 anos sabia jogar também. E que quando uma mãe é traída pelo próprio filho, ela não desmorona, ela contra-ataca. O que eu ainda não sabia era que essa descoberta era só o começo, porque o jantar de noivado que eles estavam planejando não era só uma festa, era uma armadilha, e eu estava bem no centro dela. Os dias que se seguiram depois daquela descoberta foram os mais difíceis da minha vida. Eu tinha que fingir. Fingir que não sabia de nada. Fingir que ainda confiava. Fingir que meu coração não estava partido em 1000 pedaços toda vez que o Cássio me olhava nos olhos e mentia. Porque ele mentia, o tempo todo. Mãe, a gente está pensando em fazer o noivado mês que vem. Nada muito grande. Mentira.
Eu já sabia que iam gastar 85 mil reais. Do meu dinheiro. Mãe, a Brenda te adora. Ela só quer que você seja feliz. Mentira. Ela queria era me ver trancada num asilo enquanto reformava meu apartamento. Mas eu sorria, acenava com a cabeça, concordava. Porque eu estava esperando o momento certo, juntando provas, observando cada movimento. E foi numa dessas observações que eu descobri a parte mais cruel do plano deles. Estava organizando minha gaveta de documentos, aquela gaveta onde eu guardo escritura do apartamento, certidões, papéis importantes, quando encontrei um panfleto. Dobrado, meio amassado, enfiado entre as pastas. Era de uma clínica. Residência Vida Plena. Cuidados especializados para a terceira idade. Alguém tinha colocado ali de propósito, para eu ver, para começar a plantar a ideia na minha cabeça. Mas não foi isso que me assustou. Foi o que estava escrito à mão, numa letra que eu não reconhecia, no verso do panfleto. Conversar com Dr. Everton. Avaliação dia 2309, jantar, confirmar presença. 23 de setembro, o dia do noivado. Meu sangue gelou. Voltei correndo para o celular. Abri as fotos que tinha tirado das conversas. Procurei o nome, Dr. Everton, e lá estava, várias mensagens. Sônia. O Everton é psiquiatra. Trabalha com casos de demência e Alzheimer. Ele vai estar no jantar como amigo da família. Brenda. Ninguém vai desconfiar de nada. Ele só vai puxar conversa casual, fazer umas perguntas, tipo, que dia é hoje, quem é o presidente, essas coisas. Sônia. E se ela errar alguma coisa, ele vai sutilmente plantar a dúvida nos outros convidados. Brenda. Perfeito. Quanto mais gente perceber que ela não está bem, mais fácil fica depois. Era uma emboscada. Eles não estavam só planejando me tirar de casa. Eles estavam planejando me humilhar publicamente. Me fazer passar por louca, senil, incapaz, na frente de todos os convidados do noivado, para que depois, quando sugerissem a internação, ninguém duvidasse, ninguém questionasse. Sentei na cama, respirei fundo, porque dessa vez a raiva veio, quente, forte, poderosa. Não era só traição, era crueldade calculada. Nos dias seguintes, comecei a perceber os detalhes do plano sendo executados. Brenda apareceu em casa 3 vezes naquela semana, sempre com desculpas esfarrapadas. E eu percebia. Ela mexia nas minhas coisas. Meu controle remoto da TV sumiu. Apareceu 2 dias depois dentro da geladeira. Minhas chaves sumiram. Reapareceram em cima da mesa do banheiro. Meu remédio de pressão estava na gaveta errada. Ela estava criando evidências da minha confusão mental. E o pior, o Cássio via e não fazia nada. Certa manhã, eu estava fazendo café quando Brenda chegou. Entrou sem bater. Ela já tinha cópia da chave, presente do meu próprio filho. Bom dia, Dalva. Nossa, você já tomou café? Que horas você acordou mesmo? Eram 7 da manhã. Horário normal. Mas ela falava como se eu tivesse feito algo estranho. Às 6, como sempre, respondi calmamente. Ah, é? Engraçado. O Cássio disse que você anda acordando de madrugada. Fica andando pela casa. Mentira. Eu dormia perfeitamente bem. Não, querida. Durmo minhas 8 horas certinhas. Ela deu aquele sorriso falso. Ah, então deve ter sido impressão dele. Tadinho, anda tão preocupado com você. Preocupado. Como se preocupação fosse isso. No dia seguinte, ela comentou na frente do Cássio. Dalva, você se lembra que combinou de ir no salão comigo hoje? Eu nunca tinha combinado nada, mas antes que eu respondesse, ela continuou. Ai, acho que você esqueceu mesmo. Tá tudo bem, viu? Acontece. A cabeça da gente, às vezes... E olhou para o Cássio com aquela expressão, aquela que dizia, está vendo? Ela está esquecendo coisas. Era assim que funcionava. Pequenas mentiras, pequenas armadilhas, construindo uma narrativa. E então chegou a semana do noivado. Brenda começou a falar do Dr. Everton como se eu o conhecesse. Ah, o Everton vai adorar te ver no jantar. Você vai gostar dele, Dalva.
Ele é super simpático. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, mas ela fingia que sim. Ele trabalha com idosos, sabe? Tem cada história linda de pacientes que ele ajudou. Idosos. Pacientes. As palavras não eram aleatórias. Na véspera do jantar, Cássio veio me visitar. Coisa rara. Sentou ao meu lado no sofá e segurou minha mão. Mãe, eu queria te pedir uma coisa. Meu coração apertou, porque eu sabia o que vinha. Amanhã no jantar vai ter um monte de gente que eu trabalho. Gente importante. Eu preciso que você... Como eu posso dizer? Que você fique tranquila, que você não fique nervosa. Por que eu ficaria nervosa, filho? Ele desviou o olhar. Sei lá. Às vezes você fica meio confusa quando tem muita gente. Eu só quero que você se sinta bem. Confusa. Mais uma vez a palavra. Plantando a semente. Pode deixar, Cássio. Vou ficar bem. Ele sorriu. Aquele sorriso sem graça de quem está aliviado. E foi embora. E eu fiquei ali, sozinha naquele apartamento que era meu, que eu tinha construído com o suor do meu trabalho e do trabalho do meu marido, olhando para as paredes que guardavam memórias de uma vida inteira. E tomei uma decisão. Eu ia naquele jantar. Ia vestir meu melhor vestido. Ia sorrir. Ia cumprimentar todo mundo. Ia deixar eles pensarem que o plano estava funcionando, porque o que eles não sabiam era que eu tinha todas as conversas salvas, todas as provas guardadas, e que no dia seguinte, quando eu fosse publicamente humilhada, eu ia estar pronta. Pronta para assistir o circo pegar fogo. Pronta para mostrar quem realmente era a louca naquela história. Mas o que eu ainda não sabia, e que só descobri quando cheguei naquele salão e ouvi aquele sussurro maldito, era que meu filho tinha um plano próprio. E que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. Quando acordei na manhã seguinte ao jantar, ainda sentia o gosto amargo daquela humilhação na boca. Chegou a velha chata. As palavras ecoavam na minha cabeça como um disco arranhado. Tinha dormido mal, acordado 3 vezes durante a madrugada, sempre com aquela cena se repetindo. O salão dourado, as risadas abafadas, o olhar de desprezo da Brenda. Mas tinha também aquele sussurro do Cássio. Amanhã é a nossa vingança. Nossa, ele tinha dito nossa. Levantei da cama às 6 da manhã, fiz café forte, daqueles que a gente faz quando precisa de coragem. Sentei na varanda e fiquei olhando a cidade acordar, tentando entender o que diabos estava acontecendo. O celular tocou às 7h15. Era o Cássio. Mãe, preciso falar com você. Urgente. Posso ir aí agora? O tom de voz dele era diferente, sério, firme, sem aquela hesitação culpada dos últimos meses. Pode vir, filho. 20 minutos depois, ele estava na minha porta. Quando entrou, percebi que estava diferente. Os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. A postura rígida, as mãos nervosas. Ele sentou na minha frente. Respirou fundo e disse: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. E você precisa me ouvir até o final sem me interromper. Pode fazer isso? Meu coração disparou. Aquilo era a confissão? Ele ia finalmente admitir o plano? Pedir desculpas? Acenei com a cabeça, incapaz de falar. Eu sei de tudo, mãe. Silêncio. Sei do plano da Brenda, da mãe dela, do Dr. Everton, do apartamento, da internação. Sei de cada detalhe sórdido que elas planejaram. Minha boca abriu, mas nada saiu. E eu sei disso há 3 semanas. O mundo parou. Cássio se levantou, começou a andar pela sala, passou a mão no cabelo como fazia quando estava nervoso desde criança. Deixa eu te explicar do começo. Você lembra do Ricardo, meu amigo advogado da faculdade? Eu lembrava. Ricardo tinha vindo algumas vezes aqui em casa quando eram jovens. Ele trabalha com direito de família agora. Há 1 mês, ele me ligou preocupado. Disse que uma cliente dele tinha mencionado que a nora estava planejando internar a sogra para ficar com um apartamento. E que o sobrenome da sogra era Mendonça. Ele desconfiou que poderia ser você. Meu sangue gelou. No começo, eu ri. Disse que era impossível, que a Brenda jamais faria isso.
Mas o Ricardo insistiu. Disse que eu precisava ter certeza, que precisava investigar. Cássio parou de andar e me encarou. Foi quando eu comecei a prestar atenção, de verdade, e percebi as coisas. A Brenda mexendo nas suas coisas, os comentários sobre você estar esquecida, as sugestões de residência terapêutica. A insistência dela no casamento rápido. Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Aí eu fiz uma coisa. Instalei um programa no meu celular, daqueles que fazem backup automático de todas as conversas, e deixei o celular sem senha de propósito, para ela ter acesso, para ela se sentir segura. Ele pegou o telefone do bolso. E ela caiu direitinho. Criou o grupo Plano B, achando que eu não ia ver. Mandou mensagens, fez planos, combinou tudo com a mãe dela. E eu recebi cópia de cada palavra. Minha voz saiu trêmula. Mas as mensagens, você respondia, você concordava. Eu fingia, mãe. Fingia que estava junto. Porque se eu confrontasse ela antes de ter provas suficientes, ela ia negar tudo. Ia dizer que era mal entendido. Ia me convencer de que eu estava louco. Você sabe como ela é boa em manipular. Ele se ajoelhou na minha frente, segurou minhas mãos. E pela primeira vez em meses, eu vi o meu filho de verdade. Não aquele homem distante e frio, mas o menino que eu criei. Eu precisava de provas concretas. Precisava que ela se sentisse tão segura que fosse até o fim. Por isso eu fingi que estava do lado dela. Por isso eu deixei ela planejar cada detalhe. Por isso eu até sugeri o jantar de noivado. O jantar... Minha voz falhou. Era a armadilha final dela. Ela queria te humilhar publicamente. Queria que todo mundo visse você confusa. Que o Dr. Everton plantasse a dúvida na cabeça das pessoas, para depois ser mais fácil te internar. Ele apertou minhas mãos com força. Mas também era minha armadilha, mãe. Porque ontem, quando você chegou e ouviu ela te chamar de velha chata, quando você virou para ir embora, eu vi a dor no seu rosto e eu quase desmoronei ali, quase estraguei tudo. Foi por isso que você me segurou. Foi por isso que eu te segurei. E sussurrei aquilo no seu ouvido, porque eu precisava que você soubesse que eu não tinha te abandonado, que eu estava do seu lado, que tudo aquilo tinha um propósito. As lágrimas desceram pelo meu rosto, quentes, libertadoras. Ontem, quando você foi embora, eu deixei a Brenda comemorar. Deixei ela achar que tinha vencido, que você tinha se sentido tão mal que saiu do próprio noivado do filho. Deixei ela acreditar que o plano estava perfeito. Ele se levantou, pegou uma pasta que estava na mochila. Mas hoje, mãe, hoje eu vou até a casa dela. Vou devolver o anel. Vou mostrar todas as provas que eu tenho. E vou processar ela e a mãe dela por tentativa de estelionato e difamação. Abri a pasta. Dentro tinha tudo. Prints de conversas, gravações de áudio, até fotos da Brenda mexendo nas minhas coisas que ele tinha tirado escondido. Ricardo já preparou tudo. Já tem protocolo na delegacia. Já tem processo pronto. Hoje mesmo ela vai receber a notificação. Não consegui segurar mais. Desabei. Chorei como não chorava desde o dia que meu marido morreu. Mas dessa vez não era dor. Era alívio. Cássio me abraçou. E chorou também. Me desculpa, mãe. Me desculpa por te fazer passar por isso. Mas eu precisava ter certeza. Precisava proteger você da forma certa. Precisava que fosse incontestável. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos. Você não precisa pedir desculpas por nada. Você me salvou. Não, mãe. Você que me salvou. Porque se eu tivesse casado com aquela mulher sem descobrir isso, ela teria destruído a gente. Teria te tirado de mim. E eu prefiro perder tudo, tudo, do que perder você. Ficamos ali, abraçados, mãe e filho, como sempre deveria ter sido. E pela primeira vez em meses, eu senti que tinha minha família de volta. Mas, se você acha que a história termina aqui, está muito enganado, porque o que aconteceu depois foi muito maior do que eu imaginava.
E a queda da Brenda foi muito mais espetacular do que qualquer vingança que eu poderia ter planejado sozinha. Depois daquela conversa com o Cássio, tudo mudou. Mas não do jeito que você está pensando. Porque a gente não confrontou a Brenda imediatamente. Não acabou com o noivado ali. Não expôs ela naquele momento. Não. A gente fez algo muito mais inteligente. A gente deixou ela continuar acreditando que estava vencendo. Foi ideia do Ricardo, o advogado. Ele veio almoçar em casa no dia seguinte àquela revelação. Um homem sério de 40 anos, especialista em casos de abuso contra idosos. Dalva, o que a Brenda e a mãe dela planejaram fazer com a senhora é crime. Mas para garantir que elas paguem de verdade, a gente precisa de mais do que conversas de WhatsApp. Ele abriu uma pasta cheia de documentos. Precisamos pegar elas em flagrante. Precisamos que elas tentem executar o plano. Aí sim, teremos crime consumado, tentativa de estelionato qualificado, coação, tudo. Olhei para o Cássio. Ele estava sério, mas eu via determinação nos olhos dele. O que você está sugerindo, Ricardo? Que vocês continuem o jogo, que o Cássio continue noivo, que a senhora continue fingindo que está fragilizada e que a gente colete cada evidência possível até o dia do casamento. Meu estômago embrulhou. O casamento? Você quer que isso vá até o casamento? É o momento perfeito, público, testemunhas, e é quando ela vai achar que ganhou de verdade, é quando ela vai baixar totalmente a guarda. Cássio segurou minha mão. Mãe, eu sei que é pedir demais, mas pensa bem. Se a gente confrontar ela agora, ela vai negar tudo. Vai dizer que as conversas foram mal interpretadas, que era brincadeira. Vai dar um jeito de se safar. Ricardo concordou. Exatamente. Mas se a gente deixar ela seguir até o altar, até o momento em que ela achar que conseguiu tudo o que queria, aí a queda vai ser definitiva, sem escape. Respirei fundo. Era muito. Era pedir para eu aguentar mais semanas daquela tortura, mas era também a chance de fazer justiça de verdade. Está bem, vamos fazer isso. E foi assim que começou a operação mais estranha da minha vida. Nos dias seguintes, eu me tornei atriz. E olha que nunca gostei de teatro. Comecei a interpretar a Dalva confusa que a Brenda queria ver. Quando ela vinha em casa, eu esquecia nomes. Perguntava que dia era, colocava sal no café de propósito, ficava olhando para o nada. A primeira vez que fiz isso, vi os olhos dela brilharem, aquele brilho de quem está vendo o plano funcionar. Ai, Dalva, está tudo bem? Você parece meio distante. Estou ótima, querida. Só cansada. E ela saía de casa satisfeita, ligando para a mãe, dizendo que eu estava piorando. Cássio também fazia a parte dele. Continuava sendo o noivo atencioso. Levava a Brenda para jantar. Falava de planos futuros. Concordava com as ideias absurdas dela. Mas à noite ele vinha aqui em casa. E a gente planejava. Ricardo tinha instalado câmeras escondidas na sala. Microfones discretos. Tudo legal, tudo documentado, porque a casa era minha e eu autorizava. E a gente começou a capturar tudo. Uma semana depois da revelação, Brenda trouxe a mãe dela aqui pela primeira vez. Sônia era tudo o que eu imaginava. 50 e poucos anos, bronzeada artificial, cabelo loiro platinado, unhas postiças enormes, roupa de marca da cabeça aos pés. E aquele jeito prepotente de quem acha que o mundo gira ao redor dela. Ela entrou na minha casa como se já fosse dona. Então essa é a famosa casa, disse, olhando ao redor com aquela cara de avaliação. É grande mesmo, bem localizada. Não era uma visita. Era uma inspeção. Sentamos na sala. Fingi que estava fazendo chá, mas demorei de propósito. Deixei elas sozinhas, porque eu sabia que as câmeras estavam gravando. E elas não decepcionaram. Da cozinha, através do microfone no meu fone de ouvido que Ricardo tinha me dado, eu escutava tudo. Brenda, essa casa vale 800, 900 mil fácil. Reformada, vende por 1 milhão. Eu sei, mãe, mas primeiro a gente precisa tirar ela daqui. E o Cássio está firme? Está. Ele já aceitou a ideia da residência. Falei que era pelo bem dela.
Ótimo. E a procuração? Vou trabalhar nisso. Preciso que ela assine antes do casamento. Aí fica tudo mais fácil. Procuração. Elas queriam que eu assinasse uma procuração, dando poderes para vender o apartamento. Voltei para a sala com a bandeja. Sorri. Servi o chá. Dalva, Sônia disse com aquele tom falso de preocupação. A Brenda me contou que você tem tido uns esquecimentos. Isso é normal na nossa idade, viu? Não precisa ter vergonha. Nossa idade? Ela tinha no máximo 55. Eu tinha 68. Mas ela falava como se fôssemos contemporâneas. Ah, é? Não tenho percebido, não. É porque você não percebe mesmo, mãe Dalva. Por isso é importante ter alguém para te ajudar. Aliás, Brenda tirou um papel da bolsa. A gente estava pensando, já que você mora sozinha e a gente vai casar em breve, talvez fosse bom você me dar uma procuração. Sabe? Para caso você precise de alguma coisa e não consiga resolver sozinha. Ali estava, a armadilha delas sendo montada na minha frente. Peguei o papel. Li. Era uma procuração ampla. Dava poderes para Brenda vender imóveis, movimentar contas, tomar decisões médicas. Basicamente, entregava minha vida inteira nas mãos dela. Olhei para aquele papel, para aquelas duas mulheres sentadas no meu sofá, e tive que usar cada grama de autocontrole para não explodir ali mesmo. Preciso ler com calma, levar no meu advogado. O rosto da Brenda se contorceu por um segundo, mas ela se recompôs rápido. Claro, sem pressa. É só para facilitar sua vida. Facilitar minha vida. Enquanto elas planejavam destruí-la. Quando elas saíram, eu liguei para o Ricardo imediatamente. Conseguimos? Está tudo gravado. Elas falaram em vender a casa, falaram em tirar você daqui e ainda ofereceram procuração fraudulenta. Fraudulenta? Sim, porque o objetivo dela não é te ajudar, é te roubar. Isso caracteriza estelionato qualificado. Dá de 3 a 8 anos de prisão. Prisão. A palavra ecoou na minha cabeça. Nos dias seguintes, a Brenda acelerou tudo. Queria casamento em 45 dias. Não 3 meses, não 6, 45 dias. É que a gente já esperou tanto, né, mãe Dalva? E a vida é curta, precisa aproveitar. A vida é curta. Como se ela estivesse fazendo um favor. Ela marcou buffet, igreja, fotógrafo. Tudo no meu cartão de crédito, tudo com minha autorização, que eu dava sorrindo enquanto o Ricardo documentava cada gasto. R$ 85.000. Esse foi o total, mas não parou aí. Descobri depois, através do Ricardo, que tinha acesso às finanças do Cássio, que ela tinha feito compras no cartão dele também. Roupas de marca, bolsas, sapatos, móveis para a casa nova. R$ 140.000 de dívida. Ela estava gastando o dinheiro de um apartamento que nem era dela ainda. E quanto mais ela gastava, mais confiante ficava. Até que chegou o dia, 21 de outubro, o dia do casamento. O dia em que tudo ia explodir. Itapassimo-fane. E quando eu digo explodir, não estou exagerando. Porque o que aconteceu naquela igreja, na frente de 200 pessoas, foi algo que ninguém, absolutamente ninguém, estava esperando. O dia 21 de outubro amanheceu ensolarado. Daqueles dias bonitos de Brasília, céu azul sem nuvens, temperatura agradável. Um dia perfeito para um casamento, ou para uma execução pública. Eu acordei às 5 da manhã. Não porque o casamento fosse cedo, era às 4 da tarde, mas porque não consegui dormir. O nervosismo, a ansiedade, a adrenalina, tudo misturado dentro de mim como um vendaval. Fui até a cozinha, fiz café, sentei na varanda e pensei em tudo que tinha acontecido até ali. Os 13 meses de manipulação, as mentiras, os planos cruéis, a traição que quase destruiu minha família. Mas também pensei no meu filho, no homem que ele tinha se tornado. Na coragem que ele teve de fingir, de investigar, de me proteger mesmo quando parecia que estava do lado dela. O celular tocou. Cássio. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Nem um pouco. Ele riu.
Mas era um riso nervoso. Eu também não. Ricardo está aqui comigo. A gente está finalizando os últimos detalhes. Você tem certeza disso, filho? Certeza que quer ir até o fim? Silêncio do outro lado. Depois, tenho. Ela precisa pagar pelo que tentou fazer com você, com a gente. E precisa ser hoje, mãe. Na frente de todo mundo, para que não sobre dúvida nenhuma. Está bem. Eu confio em você. Eu te amo, mãe. E daqui a algumas horas, isso tudo vai acabar. Te prometo. Desliguei e fui me arrumar. Escolhi um vestido azul royal, elegante, bonito. Nada de roupa de vítima, nada de parecer frágil ou confusa. Porque hoje eu não era a Dalva fragilizada que eles tinham tentado criar. Eu era a Dalva que estava prestes a ver justiça ser feita. Cheguei na igreja às 3:30. O lugar estava deslumbrante. Flores brancas e douradas por todo lado. Arranjos enormes, velas, um corredor de pétalas que levava até o altar. 85 mil reais bem gastos, para a vingança perfeita. Os convidados começaram a chegar. 200 pessoas, família da Brenda, família do Cássio, amigos, colegas de trabalho dele, influencers que ela tinha convidado para dar conteúdo. Vi a Sônia chegando toda produzida, vestido verde esmeralda, decote exagerado, salto alto demais para a idade. Ela me viu e acenou, com aquele sorriso falso. Mãe Dalva, que linda! Hoje é o grande dia. Grande dia. Para ela era dia de vitória. Para mim era dia de justiça. Sentei no meu lugar, primeira fila, lado do noivo, onde uma mãe deve sentar, e esperei. A música começou. As madrinhas entraram, bonitas, todas de rosa claro, os padrinhos de terno azul marinho. E então ela entrou. Brenda. Vestido branco, cauda de 3 metros, véu de renda, buquê de rosas importadas. Toda aquela produção cara, teatral, exagerada. Ela vinha sorrindo, aquele sorriso de quem tinha conquistado tudo, a vida perfeita, o casamento dos sonhos, e em breve um apartamento de 890 mil reais. Ela passou por mim. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. E eu sorri de volta, porque eu sabia o que ela não sabia. Que em menos de 5 minutos, aquele sonho ia virar pesadelo. Ela chegou no altar. Ficou ao lado do Cássio. Ele estava sério, muito sério. Mas ela não percebeu. Estava radiante demais para perceber. O padre começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos. Palavras bonitas, tradicionais, sobre amor, compromisso, eternidade. Palavras que não significavam nada para aquela mulher. A cerimônia seguiu. Leituras, orações, até que chegou o momento dos votos. Cássio e Brenda prepararam votos pessoais, anunciou o padre. Brenda começou. Falou de amor verdadeiro, de encontrar a pessoa certa, de construir uma família. Chorou. Atuou magnificamente. Quando terminou, todos aplaudiram. Então foi a vez do Cássio. Ele respirou fundo, olhou para ela e começou. Brenda, quando te conheci, pensei que tinha encontrado a pessoa da minha vida. Ela sorriu, emocionada. Pensei que você era sincera, honesta, que me amava de verdade. O sorriso dela vacilou um pouco. Mas nos últimos meses descobri coisas que mudaram completamente minha visão sobre você, sobre nós. O clima na igreja mudou. As pessoas começaram a se mexer nas cadeiras, a sussurrar. Cássio, o que você está fazendo? Brenda sussurrou, mas o microfone captou. Ele ignorou. E continuou. Descobri, por exemplo, que você planejou internar minha mãe em uma residência terapêutica contra a vontade dela, para ficar com o apartamento onde ela mora. Silêncio absoluto. Brenda ficou branca. Literalmente branca. Descobri que você, junto com sua mãe, criou um plano detalhado para me manipular. Para fazer minha mãe parecer confusa, para conseguir uma procuração fraudulenta. Isso não é verdade, ele está mentindo, Brenda gritou.
Mas Cássio não parou. Ele fez um sinal. E no telão que estava atrás do altar, aquele telão que era para passar fotos do casal, começou a aparecer outra coisa: mensagens, as conversas do grupo Plano B, uma a uma, em letras enormes, para que cada pessoa naquela igreja pudesse ler. Precisa ser sutil, ela não pode desconfiar ainda. Já falei com o Dr. Heverton. Ele topa fazer a avaliação no jantar. O apartamento vale 890 mil. Dá para vender rápido. Comecei a esconder as chaves dela. Ontem escondi o remédio da pressão. Um burburinho crescente tomou conta da igreja. As pessoas lendo, comentando, chocadas. Isso é montagem! Ele editou isso! Brenda gritou, desesperada. Ricardo se levantou do banco onde estava sentado. Advogado em traje completo. Não é montagem, senhorita Brenda. São conversas reais, autenticadas em cartório, que fazem parte de um processo criminal que foi protocolado esta manhã contra você e sua mãe, Sônia Ferreira, por tentativa de estelionato qualificado, coação e difamação. A mãe dela se levantou do banco, vermelha de raiva. Isso é um absurdo! Minha filha jamais faria isso! Mas o vídeo continuou. Agora eram áudios. A voz da própria Brenda, gravada nas câmeras escondidas na minha sala. Essa casa vale 800, 900 mil fácil. Reformada, vende por 1 milhão. A voz da Sônia respondendo. E o Cássio está firme? Está. Ele já aceitou a ideia da residência. O caos se instalou. Convidados se levantando, gritando, filmando tudo com os celulares. As influencers que Brenda tinha convidado? Gravando cada segundo, alguns já fazendo transmissão ao vivo. Brenda tentou correr, arrancar o véu, sair dali. Mas Cássio segurou o braço dela. Ainda não terminei. Ele olhou para o público. Também descobri que a Brenda gastou 140 mil reais no meu cartão de crédito nos últimos 3 meses. Roupas, bolsas, móveis, tudo sem minha autorização. Isso também está no processo. Lágrimas falsas começaram a escorrer do rosto dela. Cássio, por favor, a gente pode conversar sobre isso em particular. Não, porque você planejou humilhar minha mãe em público. Planejou fazer ela passar vergonha na frente de todo mundo. Então, agora é a sua vez. Ele tirou uma pasta de dentro do paletó. Aqui está a notificação oficial. Você e sua mãe estão sendo processadas. E tem até amanhã para constituir advogado. Entregou os papéis para ela. Brenda olhou, leu e desmoronou. Literalmente desmoronou. Caiu no chão, chorando, gritando, berrando que era injustiça. Mas ninguém teve pena, porque todo mundo tinha visto as provas. E eu, sentada naquela primeira fila, vendo a mulher que tentou me destruir desmoronando no altar, senti algo que não sentia há meses. Paz. Mas se você acha que a humilhação dela terminou ali, está muito enganado, porque o que aconteceu depois, nas semanas seguintes, foi ainda pior. E a justiça? Bem, a justiça foi poética demais. Anim tepikatim. O que aconteceu naqueles minutos seguintes dentro da igreja foi algo que eu nunca vou esquecer. Brenda estava no chão, o vestido branco espalhado ao redor dela como uma poça de mentiras, chorando descontroladamente. Mas não era choro de arrependimento. Era choro de quem foi pega, de quem perdeu. Sônia, a mãe dela, tentou se aproximar do altar, gritando que aquilo era armação, que iam processar todo mundo por difamação. Mas 2 seguranças, contratados discretamente pelo Ricardo, a impediram de chegar perto. A senhora vai precisar se acalmar, disse um deles, firme, mas educado. Acalmar? Meu marido vai ouvir sobre isso, vocês vão pagar. Mas o marido dela, um senhor de uns 60 anos que estava sentado lá no fundo, levantou e saiu da igreja, sem olhar para trás, sem defender a esposa, sem dizer uma palavra, porque ele também tinha acabado de descobrir quem ela realmente era. Os convidados estavam em polvorosa,
metade filmando, metade comentando em voz alta, alguns já saindo escandalizados. Mas as influencers... as influencers que a Brenda tinha convidado para dar conteúdo ao casamento dela, essas ficaram e gravaram tudo. Vi uma delas, uma moça de cabelo rosa, falando animada para a câmera. Gente, vocês não vão acreditar no que acabou de acontecer. O noivo acabou de expor a noiva no altar. Tem prints, tem áudio, tem tudo. Isso aqui é melhor que novela. E era isso que estava acontecendo. Em tempo real, ao vivo, para milhares de pessoas. O vídeo já estava sendo compartilhado, já estava viralizando. Ricardo se aproximou de mim. Dalva, precisamos sair, antes que vire circo total. Mas eu não queria sair. Não ainda, porque eu precisava ver, precisava testemunhar até o final. Cássio desceu do altar, veio até mim, me abraçou. Acabou, mãe, acabou. E nós saímos dali, juntos, mãe e filho, deixando para trás uma noiva destruída e um sonho de casamento que tinha virado pesadelo. Nas 48 horas seguintes, o inferno digital se abriu para a Brenda. Eu não tenho Instagram, nunca tive, mas o Cássio me mostrou. O vídeo do casamento tinha sido postado por pelo menos 15 pessoas diferentes, e cada postagem tinha milhares de visualizações. Os comentários eram impiedosos. Golpista! Tentou roubar uma senhora de 68 anos. Isso é crime! Cadeia nela! Que nojo de gente assim! As marcas que patrocinavam ela começaram a cancelar os contratos. Uma por uma. A loja de roupas que pagava R$3.000 por post cancelou. A marca de cosméticos que tinha fechado campanha de 6 meses rescindiu o contrato e ainda exigiu devolução dos produtos. A joalheria que tinha dado aquele colar de R$10.000 para ela usar e divulgar mandou carta pedindo de volta ou pagamento em dinheiro. Em 48 horas, Brenda perdeu 93% dos seguidores. De 42 mil, foi para menos de 3 mil. E a maioria desses 3 mil eram pessoas que tinham ficado só para xingar ela nos comentários. A conta dela virou um cemitério digital, mas o pior ainda estava por vir. Uma semana depois do casamento que nunca aconteceu, Ricardo me ligou. Dalva, preciso te contar uma coisa, e você vai gostar. O que foi? A Brenda tentou vender uma matéria para uma revista, dizendo que era tudo mentira, que o Cássio tinha armado porque ela tinha descoberto que ele tinha um caso. Meu sangue ferveu. E a revista acreditou? Não. Porque a gente já tinha enviado todas as provas para os principais veículos de comunicação. E porque 3 das influencers que estavam no casamento também deram depoimento confirmando tudo. Ele fez uma pausa. Mas tem mais. A Receita Federal abriu investigação sobre ela. Parece que ela nunca declarou os ganhos como influencer. Sonegação fiscal pesada. Como assim? Ela recebia até R$15.000 por mês em publis e parcerias e nunca pagou imposto. Nos últimos 2 anos, isso dá mais de R$300.000 não declarados. R$300.000. E tem mais. O apartamento onde ela morava era alugado e ela estava com 4 meses de atraso. O proprietário já entrou com processo de despejo. A vida toda dela estava desmoronando. E eu não sentia pena. Nem um pouco. Porque ela tinha planejado fazer exatamente isso comigo. Me tirar da minha casa. Me colocar em um lugar contra minha vontade. Me roubar tudo. Então que sentisse na pele o que é perder tudo. 2 semanas depois, encontrei a Brenda por acaso. Eu estava saindo do mercado quando a vi. Do outro lado da rua, ela estava diferente. Cabelo sem tintura, raiz aparecendo. Roupa simples, dessas de brechó. Nada de bolsa de marca, nada de salto alto. Ela estava com uma sacola de compras na mão. Básico: arroz, feijão, macarrão. Nossos olhares se cruzaram. Por um segundo, pensei que ela fosse atravessar a rua. Vir falar comigo. Talvez pedir desculpas, mas ela apenas abaixou a cabeça e seguiu andando.
rápido, como quem está com vergonha. E eu fiquei ali, parada na calçada, vendo ela sumir na esquina. E sabe o que eu senti? Nada. Nem raiva, nem satisfação, nem pena. Apenas um vazio. Porque aquela mulher tinha deixado de existir para mim. 3 semanas depois do casamento, o processo criminal estava oficialmente em andamento. Ricardo me chamou no escritório dele para uma reunião. Dalva, a defesa da Brenda e da Sônia, entrou em contato. Elas querem fazer um acordo. Que tipo de acordo? Elas se comprometem a pagar os R$140 mil que gastaram indevidamente, mais R$200 mil de indenização por danos morais, e se retratam publicamente. R$340 mil. E em troca, a gente não segue com o processo criminal. Elas não vão presas. Olhei para o Cássio, que estava sentado ao meu lado. O que você acha, filho? Ele respirou fundo. Acho que elas precisam pagar pelo que fizeram. Mas acho também que você já sofreu demais. Se aceitar o acordo, a gente fecha esse capítulo. Definitivamente. Pensei por um longo momento. R$340 mil. Era muito dinheiro. Dinheiro que eu poderia usar, que eu poderia investir, que poderia me dar segurança. Mas tinha uma parte de mim que queria vê-las pagando de verdade, na cadeia, com ficha criminal. Ricardo percebeu minha hesitação. Dalva, posso dar minha opinião como advogado e como ser humano? Pode. Às vezes, a melhor vingança não é destruir alguém completamente. É fazer essa pessoa viver sabendo que perdeu, que errou, que nunca mais vai ter o que tinha. A Brenda já perdeu a carreira, os seguidores, a reputação. Ela vai carregar isso para sempre. E R$340 mil na sua conta é uma vitória bem concreta. Ele tinha razão. Olhei para o Cássio, para aquele homem que eu tinha criado, que tinha me defendido, que tinha arriscado a própria felicidade para me proteger. Aceito o acordo, mas com uma condição. Qual? Que a retratação pública seja em vídeo, nas redes sociais, para todo mundo que viu a humilhação ver também o pedido de desculpas. Ricardo sorriu. Vou comunicar a defesa delas. E assim foi feito. 4 dias depois, Brenda postou um vídeo. 5 minutos de cara lavada, sem maquiagem, sem filtro, pedindo desculpas. Eu errei muito. Tentei manipular uma família. Tentei tirar vantagem de uma senhora que nunca me fez mal. E peço desculpas publicamente para Dalva Mendonça e Cássio Mendonça. O vídeo teve 800 mil visualizações. E cada visualização era um lembrete de que ela tinha perdido. Definitivamente. Mas essa história não termina com a queda da Brenda. Termina com algo muito maior, com reconstrução, com recomeço e com uma lição que eu aprendi e que nunca mais vou esquecer. Mas, Sins, 2 meses depois daquele casamento que nunca aconteceu, eu estava sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, quando o celular tocou. Era o gerente do banco. Dona Dalva, a transferência foi concluída. Os R$340 mil já estão na sua conta. Desliguei o telefone e fiquei ali, olhando para a cidade lá embaixo. R$340 mil. Não era só dinheiro, era justiça em forma de números. Era a prova concreta de que eu tinha vencido. Mas sabe o que era mais importante que o dinheiro? Era o que eu tinha recuperado. Meu filho. Cássio tinha voltado a morar no apartamento dele, mas agora vinha me visitar 3, 4 vezes por semana. Jantava comigo aos domingos, me ligava todo dia. Não por obrigação, mas porque queria. Uma noite, ele estava aqui em casa. A gente tinha acabado de jantar aquela lasanha que ele ama, quando ele disse: Mãe, eu preciso te pedir perdão. Perdão por quê, filho? Você me salvou. Não, eu quase te perdi. Eu deixei aquela mulher entrar na nossa vida. Eu deixei ela me manipular, me afastar de você. E pior, eu fiz você sofrer durante semanas enquanto fingia estar do lado dela. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Quando eu via você fingindo estar confusa, esquecendo coisas de propósito para o plano funcionar, eu morria por dentro,
porque você estava fazendo teatro para me proteger. E eu tinha colocado você nessa situação. Me levantei. Sentei do lado dele. Segurei o rosto dele entre minhas mãos, como fazia quando ele era criança. Cássio, olha para mim. Você não me colocou em situação nenhuma. Você foi vítima, assim como eu. A diferença é que você teve coragem de reagir, de investigar, de planejar. Você me devolveu minha dignidade. Mas eu devia ter percebido antes. Devia ter visto quem ela era desde o começo. Ninguém vê, filho. Gente como a Brenda é especialista em esconder quem realmente é, em manipular, em fazer a gente duvidar do próprio instinto. Você não tem culpa nenhuma. Ele me abraçou. E chorou. Aquele choro que liberta, que cura. E eu chorei também. Porque finalmente, depois de meses de dor, de medo, de incerteza, a gente estava de volta, mãe e filho, como sempre deveria ter sido. Mas a cura não veio só do reencontro com o Cássio, veio também de decisões que eu tomei. Primeira decisão: terapia. Eu nunca tinha feito terapia na vida. Sempre achei que era coisa para quem não dava conta. Mas o Ricardo me convenceu. Dalva, você passou por um trauma. Foi traída por alguém que deveria te amar. Foi planejado te tirar da própria casa. Isso deixa marcas, e não tem vergonha nenhuma em procurar ajuda profissional. Então, eu procurei. Uma psicóloga especializada em traumas familiares. E nas sessões, eu descobri coisas sobre mim que eu nem sabia. Descobri que durante anos eu tinha me anulado. Tinha vivido para o Cássio, para o Reinaldo antes dele, para todo mundo menos para mim. Dalva, quando foi a última vez que você fez algo só para você? Que comprou algo que queria sem pensar se estava gastando demais? Que viajou para onde queria ir? A psicóloga perguntou numa sessão. E eu não soube responder, porque eu não lembrava. Você passou a vida toda sendo a mãe perfeita, a esposa perfeita, a professora dedicada. Mas esqueceu de ser a Dalva, a mulher, a pessoa. E aquilo me atingiu como um soco no estômago, porque era verdade. Segunda decisão, usar o dinheiro para mim. Não todo, mas uma parte. Peguei 100 mil reais daqueles 340 mil e fiz algo que nunca tinha feito. Viajei sozinha. Fui para o Nordeste. Passei um mês conhecendo praias, comendo comidas diferentes, conversando com gente nova, sem me preocupar com ninguém, sem ter que dar satisfação. E sabe o que aconteceu? Eu me encontrei. Descobri que gostava de acordar cedo e caminhar na praia, que adorava conversar com artesãos locais, que tinha talento para fotografia. Comprei uma câmera e passei a registrar tudo. Descobri que eu ainda tinha vida, ainda tinha vontade, ainda tinha sonhos. Quando voltei, o Cássio disse: "Mãe, você está diferente, mais leve, mais feliz." E eu estava. Terceira decisão: o apartamento. Muita gente me perguntou se eu ia vender, se aquele lugar não trazia lembranças ruins agora. Mas não. Aquele apartamento era meu. Era do Reinaldo. Era onde eu tinha criado meu filho, onde eu tinha vivido momentos felizes. Eu não ia deixar a Brenda me tirar isso também. Então reformei. Pintei as paredes de cores novas, troquei móveis, comprei quadros, enchi de plantas, transformei aquele espaço, fiz ele renascer, como eu estava renascendo. Mas nem tudo foi reconstrução pessoal. O processo contra a Brenda e a Sônia continuou na esfera civil, mesmo depois do acordo criminal. Ricardo tinha entrado com ação por danos morais adicionais e ganhou mais 80 mil reais de indenização. Mas não foi só isso. A Receita Federal também agiu. Autuou a Brenda em 400 mil reais de impostos não pagos, mais multa e juros. Ela tentou parcelar. Conseguiu. Em 240 vezes, ou seja, ela ia estar pagando pelos próximos 20 anos. E a Sônia? Bem, a Sônia teve que vender o carro de luxo que tinha, e algumas joias. Porque o marido dela, quando descobriu tudo, se divorciou e cortou o acesso dela ao dinheiro dele. Ela, que tinha planejado ficar rica às minhas custas, agora estava tendo que trabalhar de verdade pela primeira vez em décadas.
Vi num grupo de WhatsApp de ex-professoras que ela tinha arrumado emprego em telemarketing. Justiça poética? Completamente. E o Cássio? Ah, o Cássio também se reconstruiu. 2 meses depois do casamento desfeito, ele começou terapia também. Reconheceu que tinha sido manipulado, que tinha sinais de relacionamento abusivo que ele tinha ignorado. E começou a trabalhar em si mesmo. 6 meses depois daquele dia na igreja, ele conheceu alguém. Ana Paula, professora de ensino fundamental. 33 anos. Simples, sincera, humilde. A primeira vez que ela veio jantar aqui em casa, eu percebi a diferença. Ela trouxe flores, perguntou se podia ajudar na cozinha, comeu a lasanha toda e pediu bis. Conversou comigo sobre livros, sobre a vida dela, sobre os alunos dela. E quando olhou para o Cássio, eu vi amor verdadeiro. Não interesse, não cálculo. Amor. No fim da noite, quando ela foi embora, o Cássio me perguntou: "E aí, mãe, o que achou?" Segurei as mãos dele. Achei que essa olha nos seus olhos de verdade. E quando olha para mim, vejo respeito. Não quero ser egoísta, filho, mas essa moça é especial. Não deixa escapar. Ele sorriu. Aquele sorriso de menino feliz que eu não via há tanto tempo. Não vou deixar, mãe. Prometo. E ali, naquele momento, vendo meu filho feliz de verdade, vendo ele com uma mulher que o merecia, vendo a vida voltando aos trilhos, eu entendi que tinha valido a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor, porque no final a gente tinha vencido. Não só contra a Brenda, mas contra a manipulação, contra a mentira, contra o desrespeito, e tínhamos nos reencontrado. E agora, 6 meses depois de tudo isso, quando olho para trás e vejo o caminho que percorri, eu aprendi algo que quero compartilhar com você. Algo que pode salvar sua vida também. Hoje, enquanto escrevo essa história, já se passaram 8 meses desde aquele casamento que nunca aconteceu. 8 meses desde que minha vida quase foi destruída. E 8 meses desde que eu aprendi a me reconstruir. Estou sentada na mesma varanda onde tudo começou. A mesma varanda onde eu tomava café sozinha, pensando se meu filho ainda me amava. Se eu ainda tinha valor. Se eu ainda importava para alguém. Mas agora, essa varanda tem um significado diferente. Tem vasos novos de plantas que eu mesma plantei. Tem uma cadeira confortável que eu comprei porque eu quis. Tem uma mesinha onde fica minha câmera fotográfica, meu novo hobby. E tem paz. Porque finalmente, depois de 68 anos vivendo para os outros, eu aprendi a viver para mim também. Semana passada, recebi uma mensagem inesperada. Era de uma mulher que eu não conhecia. Júlia, 59 anos. Ela tinha visto a história do casamento, porque sim, aquilo tinha se espalhado de tal forma que virou notícia em portais da internet. Dalva, não sei se você vai ler essa mensagem, mas preciso te agradecer, porque sua história salvou a minha vida. Eu li aquilo com o coração apertado. Ela continuou. Minha nora estava fazendo a mesma coisa comigo, tentando me convencer que eu estava ficando esquecida, que seria melhor eu ir para um lugar onde tivesse cuidados. Meu filho parecia concordar com ela, e eu estava quase aceitando, quase desistindo da minha própria casa. Lágrimas começaram a embaçar minha visão. Mas aí eu vi sua história, e entendi que eu não estava louca, que eu não estava exagerando, que aquilo era manipulação real, e eu confrontei meu filho, mostrei para ele os mesmos sinais que você mostrou. E sabe o que aconteceu? Ele chorou, disse que não tinha percebido, e terminou com ela. Ela terminou a mensagem dizendo: "Você não salvou só sua vida, Dalva. Você salvou a minha também, e provavelmente a de muitas outras mulheres que estão passando pela mesma coisa." E foi naquele momento que eu entendi o real propósito de tudo o que tinha acontecido. Não era só sobre mim, não era só sobre vingança ou justiça, era sobre dar voz, sobre mostrar que a gente não precisa aceitar ser desrespeitada, que a gente não precisa abaixar a cabeça só porque está envelhecendo,
que ter 60, 70, 80 anos não nos torna menos dignas de respeito. Usei parte do dinheiro da indenização, R$ 100.000, para criar algo. Um projeto social. Chama-se Voz Prateada, em homenagem aos cabelos grisalhos que eu agora uso com orgulho, sem tintura, sem esconder. É um projeto que oferece assistência jurídica gratuita para idosos em situação de vulnerabilidade familiar. Pessoas que estão sendo manipuladas, coagidas, ameaçadas por parentes. Ricardo aceitou coordenar a parte jurídica. Pro bono, por amor à causa. Já atendemos 17 casos nos últimos 3 meses. 17 famílias onde conseguimos reverter situações de abuso. 17 idosos que recuperaram sua dignidade. E cada caso é uma vitória. Cada história é uma prova de que vale a pena lutar. O Cássio e a Ana Paula ficaram noivos mês passado. Mas dessa vez foi diferente. Eles me chamaram para ajudar a planejar. Me perguntaram minha opinião em cada detalhe. Me fizeram sentir parte. E quando o Cássio me deu a notícia, ele disse algo que eu nunca vou esquecer. Mãe, eu quase perdi você por causa de uma mulher que não te respeitava. Agora eu encontrei uma mulher que te ama quase tanto quanto eu. E eu quero que você esteja no centro da nossa vida, não na periferia. No centro. Chorei. Claro que chorei. E quando conheci os pais da Ana Paula, gente simples, trabalhadora, honesta, a mãe dela me abraçou e disse: Dalva, é uma honra ter você como consobrinha. Minha filha fala de você com tanto carinho. É uma bênção ter uma família que se respeita. Respeito. Essa palavra que antes me faltava, agora sobrava. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher diferente. Vejo rugas, vejo cabelos brancos, vejo marcas do tempo, mas também vejo força, vejo dignidade, vejo alguém que não abaixou a cabeça, vejo a Dalva que eu deveria ter sido há muito tempo. E sabe o que eu aprendi com tudo isso? Aprendi que envelhecer não é fraqueza. É sabedoria acumulada. Aprendi que silêncio não é sinônimo de conformidade. Pode ser estratégia. Aprendi que amor verdadeiro não manipula, não controla, não humilha. Aprendi que meu valor não está no que eu posso dar aos outros. Está em quem eu sou. E aprendi principalmente que nunca é tarde para recomeçar. Com 68 anos, eu estava pronta para desistir, para aceitar ser colocada num canto, para virar invisível. Mas hoje, quase aos 69, eu estou mais viva do que nunca. Viajo, fotografo, ajudo outras pessoas, tenho projetos, tenho sonhos e tenho, finalmente, respeito próprio. Se você está me ouvindo agora e está passando por algo parecido, se tem alguém na sua família te fazendo sentir que você é um peso, que está atrapalhando, que seria melhor você sair do caminho, escuta o que eu tenho para te dizer. Você não é um estorvo. Você é uma pessoa, com direitos, com dignidade, com valor. Não aceite ser diminuída. Não aceite ser manipulada. E se você perceber que algo está errado, aquele instinto que aperta no peito, que faz seu estômago embrulhar, confie nele. Esse instinto me salvou. Pode salvar você também. Procure ajuda. Converse com alguém de confiança. Busque orientação jurídica. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Porque a sua vida, a sua casa, o seu patrimônio, tudo isso é seu. E ninguém tem o direito de tirar isso de você. Hoje, quando olho para aquele apartamento que quase perdi, vejo mais do que 3 quartos e uma sala. Vejo história, vejo memórias, vejo resistência, vejo o lugar onde eu quase fui destruída e o lugar onde eu renasci. E quando olho para o Cássio, para a Ana Paula, para os amigos que fiz, para as pessoas que ajudei através do projeto, eu entendo que aquela mulher que sussurrou chegou a velha chata naquela noite de setembro. Ela estava certa em uma coisa. Eu sou velha, 68 anos, cabelos brancos, rugas de expressão. Mas chata? Não,
Eu não sou chata. Eu sou poderosa. Eu sou resiliente. Eu sou uma mulher que não se deixou destruir. E isso, minha querida, isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Simbui, Mine, se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, ou se você mesma está passando por algo parecido, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Porque juntas a gente é mais forte. Juntas a gente se protege. E juntas a gente mostra que respeito não tem idade. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que não abaixaram a cabeça. Deixe seu like se essa história te inspirou e compartilhe com aquela pessoa que precisa entender que ela não está sozinha, porque no final, a melhor vingança não é destruir quem nos machucou, é continuar vivendo, com dignidade, com força e com a cabeça erguida. Meu nome é Dalva Mendonça, tenho 68 anos e essa é a minha história.